Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tassiana, psicóloga e idealizadora do Além da Timidez. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre branco, né? Que é quando a gente, às vezes, dependendo da situação, esquece o que ia falar, né? Então acho que todo mundo já teve um branco na vida e quem sofre com ansiedade social pode ter experimentado isso várias vezes e às vezes até desenvolver uma ansiedade, um nervosismo com essa possibilidade de ter brancos, né? E eu acompanho o trabalho de uma profissional de oratória, né? Ela é especialista em oratória, ela chama Lena Souza. Fica até aqui a indicação se você quiser ler mais sobre o assunto, mais sobre ela, né? Então, ela é uma pessoa que, inclusive, tem uma história de superação em relação a isso, porque ela se considerava muito tímida, introvertida, e ela conseguiu superar isso e se tornar uma especialista de oratória, né? Então, dá uma pesquisada depois se você tiver interesse. Mas, enfim, ela fala sobre o branco bastante, né? E eu gostei muito das coisas que ela trouxe sobre o branco e resolvi, então, compartilhar com vocês, né? Porque coisa boa a gente tem que compartilhar, né? E ela fala, segundo o ponto de vista dela, né, o branco é como se fosse uma interrupção da nossa mente, como se fosse uma distração ali. Em fração de segundos a gente tem esse corte que faz com que a gente às vezes esqueça o que ia falar em seguida, né? Isso faz todo sentido, né? Inclusive a própria ansiedade pode se tornar uma distração. Então imagina que a pessoa tá tão nervosa, às vezes tão prestando atenção no que ela tá sentindo, em como ela ou em como vai ser, que isso se torna uma distração para a cabeça e gera esse corte, essa interrupção e vem o branco, e aí a pessoa não sabe o que vai falar em seguida, né? Então é importante a gente começar primeiro a tratar o branco como algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Então dá uma normalizada, porque essas interrupções, gente, então pode ser causa, o próprio nervosismo pode ser a causa, mas não é só isso, né? Isso é um fenômeno da nossa mente, isso pode acontecer com a gente a qualquer hora, a qualquer momento. Então, ter branco é algo natural do ser humano, né? Ter esse tipo de pausa, de interrupção aí. E quanto mais eu tratar isso de uma forma natural, sem dar tanta atenção pro branco, mais rápido ele vai embora. Não sei se já aconteceu com você, mas quando a gente tem um branco daqueles que a gente fica muito irritado ou nervoso por ter tido, e a gente fica, nossa, mas qual que é o nome daquilo mesmo? Mas, gente, não me vem o nome. Quanto mais apegado a gente fica no branco, mais a gente demora para lembrar, para voltar para aquele ponto que a gente estava, né? Então, começar a não debruçar tanto sobre o branco, né? Não dar tanta atenção para ele é algo importante, né? Então, partindo do ponto que o branco é uma interrupção, pensa o seguinte: imagina que você tá dando uma palestra, tá ali falando alguma coisa para algumas pessoas, e alguém entra na porta, assim, ó, abre a porta, faz um barulhão, e o que vai acontecer nesse momento? Uma interrupção, não é? O que você faria? Como você conduziria isso? Continuaria o assunto, né? Se a pessoa foi lá e causou essa interrupção na sua fala, né? Então, é a mesma coisa. Provavelmente, se fosse alguém entrando, você voltaria para o que você estava falando, né? Ou se você até perdesse a linha de raciocínio, parece que tá mais liberado a gente, às vezes, até comentar que perdeu a linha de raciocínio. Por quê? Porque a interrupção foi externa, né? Alguém que fez, né? Então, tente tratar o branco dessa forma, como se fosse uma interrupção ali, né? E aí tem algumas dicas até que a Lena Souza dá para quando a gente tem um branco, principalmente quando a gente está no meio de uma apresentação, no meio de uma palestra. Eu achei muito bacana. Eu até anotei aqui porque a cabeça não lembra de tudo, né? Ela falou primeiro, já cria o cenário desta forma, ou seja, para com essa história de dizer que não pode acontecer o branco. Então, o branco está liberado, faz parte da vida. Todo mundo pode ter branco, então eu não vou ficar com aquele medo de ter branco, porque é justamente esse medo que pode aumentar a chance da gente ter brancos de fato. Outro ponto, não confie na sua memória.
faça colinhas. Então, se você tá numa apresentação de trabalho, né, gente, e você tem dificuldade de falar, fazer uma colinha às vezes é válido, né? A não ser que seja proibido, que o professor diga que está proibido. Por exemplo, professor, né? O professor diz que está proibido o uso de colinhas. Aí tudo bem, você não vai utilizar. Mas nem todas as pessoas, né? Nem sempre existe essa regra. A gente é que fica ali muito incomodada de utilizar a colinha. Lembrando, gente, que a colinha não é que é para você ler o texto todo na hora de apresentar, né? A colinha ela serve de suporte. Se eu precisar, eu tenho ali alguma coisa para me fazer voltar mais rápido para o ponto onde eu estava, né? Então, utilizar a colinha como um suporte, um salva-vidas ali para o caso do branco. É para isso que a colinha serve, né? Para esses momentos onde eu realmente não consigo lembrar qual que era a próxima coisa que eu ia falar. E aí eu resgato a minha colinha, dou uma olhadinha ali e vida que segue, né? Respire e ganhe tempo, ela fala. Repita novamente a frase que acabou de falar. Então, isso é um macete, né? Então, se você estava ali dando uma ideia e esqueceu o que ia falar em seguida, repetir o que você acabou de falar, né? Pode ser uma estratégia para fazer aquilo que a gente falou. Deu uma ignorada no branco, ou seja, eu não me desesperei, eu meio que fingi que ele não aconteceu, sabe? Dentro de mim, né? E aí eu vou simplesmente voltar a dizer o que eu estava falando ali agora, né? Então, gente, eu estava falando que quando eu tiver um branco, eu devo respirar. Então, tá vendo? Ó, voltei a repetir o que eu estava dizendo agora há pouco, né? Então, isso faz com que a gente, às vezes, dê um tempinho para a cabeça. E como eu não vou ficar tão nervoso com a história do branco, normalmente a ideia brota ali, a gente se lembra com facilidade do que estava querendo falar, se lembra com um pouco mais de facilidade, né? Ganhe tempo, nananã. Não ficar se justificando, sinalizar que esqueceu, mas daqui a pouco volta a falar. Então, ó, ela fala que, principalmente se você for um palestrante, ou tiver, né, fazendo uma apresentação que vale alguma coisa, uma nota, enfim, né, tá se apresentando num trabalho de conclusão final, algo que seja muito importante, como o branco faz parte, gente, não fique querendo justificar ou pensando, ai meu Deus, tive um branco, né? Tente, você pode até dizer para as pessoas, nossa, a terceira coisa que eu ia falar, eu esqueci, mas daqui a pouquinho eu vou lembrar e eu falo para vocês. E vida que segue, continua no próximo tópico, porque, mais uma vez, se você fizer isso, tratar de forma neutra o branco, provavelmente a informação vai voltar para sua cabeça e aí você vai continuar, vai poder voltar para aquele ponto, né? Então, se for para falar para as pessoas que você teve um branco, seja breve, né? Só trate isso também de uma forma natural. Ó, tive um branco, daqui a pouquinho eu volto quando eu lembrar eu falo para vocês, tá? Então, esse é uma coisa que a gente pode fazer, não tá proibido, né? Esse problema de ser proibido, de não poder, é que torna as coisas mais difíceis e faz com que a gente fique mais tempo parado no branco, né? E uma outra ideia que ela dá é: jogue para a plateia o que você precisa lembrar. Então, isso também pode ser uma estratégia. Você está ali dando uma palestra e aí você tem que explicar o que é a ansiedade, por exemplo. A ansiedade pronto, tive um branco. Eu posso falar: o que vocês acham que é ansiedade? Né? Me conta aí, alguém sabe? Alguém arrisca dizer? Pronto, enquanto as pessoas estão falando o que elas acham que é ansiedade, eu não vou ficar me esforçando para lembrar, não. Eu só vou deixar fluir, porque provavelmente vai voltar aquela informação que eu queria falar automaticamente. Ou às vezes até o que a pessoa tá lá me falando, que é ansiedade, vai me ser o refresco que eu precisava para lembrar aquela informação que eu acabei de esquecer. Tá vendo, gente, que na verdade os truques pra gente lidar com o branco, eles envolvem muito o fato da gente não dar peso negativo para aquilo, né? Tratar como uma coisa ok, como algo que aconteceu, mas daqui a pouquinho
passa, porque na medida em que eu der essa leveza para o meu branco, provavelmente mais rápido a informação vai voltar automaticamente para nossa cabeça, tá? Então, faça o teste, né? Normalizem o branco, se liberem de ter brancos. Todas as pessoas têm brancos, né? Às vezes a gente, numa pausa, assim, igual vocês veem que eu falo muito né? Nos vídeos que eu gravo, eu não edito muito e tal. Às vezes eu tô com uma próxima ideia para falar, mas a cabeça tá tão cheia de informação, e aí, para eu pescar exatamente a próxima informação que eu quero falar, essa pausinha até do é uma forma da gente incluir a próxima informação, né? De se lembrar e falar, não, essa aqui. Então, vai lá e pega ela e fala, né? Então, assim, se liberem de não poder ter esse branco, de não poder, em hipótese alguma, ele acontecer, porque provavelmente na medida que vocês se liberarem, aí é que as coisas vão fluir melhor mesmo, né? Então, tentem fazer o teste aí e se tentarem, me conta aqui nos comentários depois, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!